Obrigado, querida. Pessoal, olha só. Eu vim preparado, na verdade, para dar uma aulinha de Física B, que seria o estudo da equação da onda. Uma sensação de que já tinha dado essa aula, mas na dúvida, né, como na minha apostila tinha essa partezinha, eu vim preparado para ela. E de fato, quando eu cheguei aqui fui ver a apostila de vocês, não tem essa parte, porque a gente já viu essa parte, né, da equação da onda. E terminava mesmo a apostila com aquela discussão sobre as radiações eletromagnéticas, né? Pelo amor de Deus, radiações eletromagnéticas, que começa com micro-ondas, vermelho, luz, de bola, o mínimo, né? Conhecer essa sequência, saber que estamos falando em ordem de frequência crescente ou então de movimento de onda decrescente, lógico, é fundamental ter essas noções. Lembrar que quanto maior a frequência da onda, maior a velocidade empata, né? No vácuo todas empatam, mas maior a energia, e por isso, quanto mais energéticas elas são, mais perigosas. A partir de ultravioleta são ionizantes, certo? Só que a colega fez a perguntinha de capacitor ali no começo, e aí eu me distraí e acabei começando sem querer a parte de capacitores. Não tem problema nenhum. Até porque eu acho que é a aula que eu estava mais afim de dar. Eu estou devendo para essa moça já desde algum tempo uma ideia sobre o método da superposição de circuitos, né, que é um método realmente que pode, em alguns casos, deixar a coisa bem mais fácil de resolver. E eu quero falar sobre esse método hoje, para complementar as leis de Kirchhoff, certo? Que é justamente física C. Só para a gente encerrar capacitores então com chave de ouro, uma questãozinha para a gente revisar as noções de capacitores. Aliás, capacitância ou capacidade, quantidade de carga, voltagem. Como é que é a unidade de capacitância? Farad ou Faraday, tudo bem? Coulomb. Tudo bem. Capacitância depende de quê? É verdade, é o mesmo exímio da força eletromotriz, né? Mas na verdade não te preocupa, não te preocupa. A gente está trabalhando muito pouco com aquilo ainda, né? Aquilo ali chama-se permeabilidade elétrica, certo? Ou permissividade elétrica, para ficar mais bonitinho. Permissividade elétrica. Tem a ver, na verdade, com o material que recheia as placas, lembra? O material que é isolante ou condutor, aquele material? Isolante, chamado de dieletro ou dielétrico. E o Azinho? Área, quanto maior a área das placas, mais carga cabe nelas, maior a capacitância. Distância entre as placas, era ali que a gente estava discutindo, né? Que quando diminui a distância entre as placas, aumenta a capacitância. E se aumenta a capacitância para a mesma voltagem, é porque vai mais carga, certo? Para o capacitor, automaticamente ele vai aumentar a sua energia, certo? Mas mais importante ainda, eu acho que é lembrar que como é que se calcula a energia de um capacitor. Tu pega o gráfico Q por V, que é uma reta, já que a capacitância é constante. Quando dobra, dobra. Quando triplica, triplica. E calcula a área. Isso é que é importante lembrar. A energia de um capacitor se obtém através da área do gráfico. Q versus V. Muito bom. Pessoal, quando é que eu uso essa formulazinha aqui, ó? Em série, que antes era o paralelo de resistores, e portanto, em paralelo, sem problema nenhum. É a energia, e unidade de energia no sistema internacional é Joule. Quer dizer que a partir dessa fórmula, a gente sabe que outra maneira de expressar energia é fazendo Coulomb versus volts. Coulomb vezes volts dá Joule. Olha que interessante, certo? Bom, um exemplozinho que contempla basicamente tudo aquilo que a gente viu de capacitores, quase tudo. Dois capacitores iguais em série apresentam capacitância de 40 microfarad. O que eu faço? C igual 40 microfarad. Tá, mais um capacitor, é verdade. O capacitor é equivalente a 40 microfarad. Beleza. E aí eu chamo de que esse aqui? C1 pode ser? Tudo bem? E aí? Sempre que está em série a carga é a mesma, ótima observação. V igual a 100 volts
C igual a Q sobre V. Vamos ler de novo, vamos ler de novo. Dois capacitores iguais em série apresentam capacitância de 40 microfarad. Cada um é 40. Não, olha o português, são dois iguais que juntos apresentam 40 microfarad. Ó, e não é 20 porque em série não soma, gente. Acabei de revisar isso com vocês. O que me apavora é que vocês fizeram a prova ontem. Vocês não tinham condição de fazer a prova ontem, me perdoa. Então, ó, 1 sobre 40 igual a 1 sobre C mais 1 sobre C. Outra coisa que eu fico muito preocupado, eu vejo gente, em vez de querer estudar para a prova, querer descobrir qual é a questão da prova e decorar o gabarito. Coisa muito triste e revoltante para um professor que gosta de ensinar, que derrama suor em cima dos alunos como eu. Muito, muito triste, assim, deprimente, cara. Muito triste. Eu vi um monte de gente fazendo isso. Ai, o fulano fez a prova antes. Ai, tinha uma figura assim, vamos atrás da questão. Vamos decorar o gabarito. Sabe? Pô, muito triste isso, cara. Muito triste. Não foi um ou dois, não. Vi vários atrás disso. 80 microfarad. E agora que eu descobri que cada um deles vale 80, agora sim eu vou conectá-los em paralelo. No final, olha lá, ó. Determine a carga e a energia nos capacitores quando associados em paralelo e conectados a uma fonte de tensão de 100 volts. Então eu vou pegar esses caras e agora eu vou fazer isso com eles, ó. E aí, como é que vai ficar o equivalente nesse caso? Porque em paralelo soma, é verdade. Em paralelo soma. 80 com 80 na matemática profunda vai ficar 160, é isso aí mesmo, microfarad. Aqui é 80 também. É só somar, o capacitor equivalente ficou com 160 microfarad. E vai ser conectado a quantos volts? 100. Agora sim eu vou para a definição de capacitância. Sei que é 160 microfarad. A carga armazenada ele queria, né? E aqui é 100. Está multiplicando, passa. Pronto, a carga armazenada neles vai ficar. Está dividindo, Falei errado, né? Obrigado, gente. O que é o micro mesmo, pessoal? Então vai ficar 160 vezes 10 na menos 6 vezes 10 na 2, ótimo, é isso aí. Então carga vai ficar igual 1, 2, 3. Vou deixar 16 vezes 10 na menos 3. E agora é coulomb, né? Que é carga, certo? Ou então 16 microcoulombs. Né? Obrigado. 16 milicoulombs. Além da carga, o que ele pediu? Energia. E se eu quero saber a energia? Energia igual a carga vezes voltagem sobre 2. Carga armazenada, 16 vezes 10 na menos 3. Voltagem, 10 na 2, dividido por... A carga armazenada fica 16 dividido por 2. Muito bem. Energia igual 8 vezes 10 na menos 1, ou então 0,8 joules. Certo? De certa forma, usamos quase tudo que a gente aprendeu numa única questão, que ainda não dá para dizer que é uma questão das mais difíceis, porque embora ela seja longa e exija um monte de raciocínio, os números eram confortáveis, certo? Não tinha um enunciado que pudesse te enganar no português ali, estava limpo, estava, né? Uma questão bonitinha aí para revisar. A única coisa que a gente não revisou é aquela parte geométrica, né? Porém, a gente acabou de ver que quanto maior a área das placas do capacitor de placas planas, maior a capacitância dele. Enquanto menor a distância entre as placas, maior a capacitância. E quanto mais é isolante o material que a gente coloca entre elas, também maior a capacitância. Afinal, mais carga eu posso acrescentar antes que ele queime, que o capacitor queime. Esses dias um colega me fez uma pergunta interessante, antes de a aula começar, na outra turma. Eu, professor, como é que é aquela história mesmo de capacitor esférico? A apostila, ela não chegou a abordar capacitor esférico?
mas não tem o porquê a gente não citar, pelo menos. No começo do ano a gente fez uma questão que eu tive que te falar de capacitância rapidamente, certo? De duas esferas que nós conectamos, uma questão da UFSC, muito famosa aquela questão. E aí ele pensou, como é que é aquela história mesmo? Como é que calcula a capacitância de um capacitor esférico? Vou falar rapidinho então sobre isso. Capacitor esférico. Ou capacitor de capacete esférico também. Ó, esses capacitores esféricos, eles não têm duas placas paralelas, como o nome já disse. Ele tem um capacete esférico, que vai ser um dos polos, e no interior desse capacete, né, o outro polo, geralmente é um terminalzinho qualquer lá, bem pequenininho, bem no interior do capacete. E aí vai colocar a voltagem aqui, as cargas, né, nesse caso, essa parte fica com cargas positivas, aquela parte fica com cargas negativas, e depois que tu desconectar esse cara do circuito, as cargas ficam presas nesse capacitor esférico. Aí é só pegar os polos e descarregar instantaneamente em alguém, lembra? Certo? Bom, olha só. Nós vimos em eletrostática que a voltagem, né, adquirida por uma esfera carregada pode ser calculada por K vezes Q sobre R, onde Q é a carga, K é a constante eletrostática. Lembra quanto que vale mesmo? Porra, do fundo do pâncreas, em 9 vezes 10 na 9. Fazia tempo que a gente não praticava com ela, né? Quantidade de carga que tu jogou na esfera, e adivinha o que é o R? É o raio da esfera, justamente, é o raio do capacete esférico. Só que qual é a definição de capacitância? A definição de capacitância é Q sobre V. E já que eu tenho uma fórmula que relaciona a voltagem com a carga na esfera, eu posso isolar numa? Muito obrigado, eu vou isolar. Não vou isolar nada, já vou colocar o V ali, ó. Vai ficar Q sobre K vezes Q sobre R. Isso é uma divisão de frações, não é isso? Como é que a gente opera? A primeira vezes o inverso da segunda. E aí, olha só que beleza? Corta a carga com carga. A capacitância de um capacitor esférico é R sobre K. Como o K é a constante eletrostática do vácuo, se esse capacitor esférico estiver no vácuo, a capacitância dele depende apenas do raio. Quanto maior o raio, lógico, né? Maior o capacitor, mais carga cabe nele. Concorda comigo? Beleza? Então, só por curiosidade, né, a capacitância de um capacitor esférico tem uma fórmula bem mais simples que a do capacitor de placas planas. Ó. A capacitância de um capacitor de placas planas depende do material que recheia ele, depende da área das placas e ainda da distância entre as placas. Beleza? Certo? Então ficou um pouco mais simples ainda. Professor, por que um é K e o outro é E? É que na verdade essas duas coisas medem a mesma característica do meio de formas levemente diferentes. Esses númerozinhos aqui só são assim por motivos históricos. Nós poderíamos colocar, né, dar um jeito de colocar o mesmo número um no outro, só que as formas ficariam mais feias, certo? Mas eles têm a mesma característica, eles medem o quanto as forças elétricas, os campos elétricos podem se estabelecer em um determinado meio. Show de bola. Mas vamos lá, estou agoniado. Vou te mostrar o método que eu estou devendo já há um tempinho, certo? E como eu encerrei os trabalhos, apesar dos feriados, né? Eu vou conseguir mostrar para vocês esse método a mais aí que pode te ajudar em Kirchhoff. Vou botar um circuitinho simples, vamos resolver pelo método da superposição, certo? E depois vou resolver por Kirchhoff para a gente relembrar e poder comparar os resultados.